Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre o concurso público. O que é o concurso público, para que serve, quem está obrigado a fazer, quem não está. E também vou contar uma breve história, né, sobre o concurso público. Você que deseja um cargo público, você que tem esse tão sonhado cargo público, né, para você ter uma boa vida aí. Hoje em dia os cargos públicos são os que dão mais, são os que pagam mais bem, né? Principalmente na área federal. Então fique atento a esse vídeo, veja novamente se você puder e vamos em frente, né? Vamos deixar de enrolação. Então vamos lá. O que é o concurso público? Eu fiz esse breve slide e eu gostaria de explicar, né, em poucos slides sobre o concurso público em si. E eu vou começar aqui com um conceito, né? O que é o concurso público? É um processo seletivo que permite o acesso a emprego ou cargo público de modo amplo e democrático. Essa é a palavra do concurso público, ele é democrático. É um procedimento impessoal, onde é assegurada igualdade de oportunidades a todos interessados em concorrer a exercer atribuições oferecidas por quem? Pelo Estado. Pode ser, olha só, como é que ele pode ser? De provas, geralmente nível médio vai ser assim, prova objetiva, prova discursiva, ou provas e títulos. Geralmente prova e títulos vai ser para nível superior, onde tem a prova normal, né, objetiva e discursiva, e logo depois tem a prova de títulos. Quem tem doutorado ganha mais pontos do que quem tem mestrado, do que tem só uma especialização, certo? Então isso conta muito no resultado final. Tem gente que fica lá embaixo nas provas, aí quando vai para a prova de títulos, aí ele fica entre os primeiros. Então conta muito os títulos, tá certo? Vamos continuar. Uma breve história sobre o concurso público. Os primeiros registros históricos de concurso públicos provêm da China antiga. Olha só, lá da China antiga, olha o ano aqui, ó. Por volta de 2300 antes de Cristo. Então a gente pode perceber aí que o concurso público ele é antigão, né? Muito antigo. Não é só o Brasil que faz, mas também tem muitos países que também provêm os cargos públicos por meio de concurso público, ok? Os primeiros registros de avaliações escritas provêm da época da dinastia Han. Não me pergunte o que é isso, que eu não sei. No ano de 165 antes de Cristo. As primeiras avaliações escritas, né, onde o candidato vai, pega um papel lá e faz a prova, vem na dinastia Han, 65 antes de Cristo. Então já tem mais de 2000 anos. Selecionava quem? Os servidores públicos de acordo com o conhecimento. Olha só, hoje no dia, né, no edital e tinha lá ideias de Confúcio. Então esse era o conteúdo programático lá da prova, né? Ideias de Confúcio. Então o candidato a servidor público ele tinha que ter um conhecimento de ideias de Confúcio para poder fazer essa prova, tá certo? Então a avaliação era de acordo com as ideias dele. E aqui no Brasil o concurso público ele veio surgir em 1934, você se lembra, né? Na época de Vargas, certo? Na época da Revolução lá de Vargas. Então foi aí que veio o concurso público aqui no Brasil. Antigamente os imperadores eles escolhiam, né, por oportunidade e conveniência, eles mesmos escolhiam, nomeavam e exoneravam os servidores sem nenhuma avaliação. Ok. E quem está obrigado a fazer concurso público? Quem está obrigado a realizar concurso público aqui no Brasil? Você sabe responder? Se não sabe, nós
vamos aqui conhecer, né? A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso, se eu não me engano, é o 3, ela mostra que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, seja ele executivo, judiciário ou legislativo, da União, dos estados, do DF, Distrito Federal e dos municípios, estão obrigados a realizar concurso público para prover empregos ou cargos públicos. Olha só o que a gente pode ver nesse inciso. Que a administração direta é quando o próprio ente, União, Estados, DF, municípios, executa o serviço público. Ele mesmo executa, ele não delega para ninguém a execução do serviço. Ele mesmo faz, ele tem a titularidade e executa o serviço. E a administração indireta é quando o ente, ele delega a função para uma entidade jurídica, seja ela de direito público ou de direito privado. Então ele delega a função, tanto a titularidade e execução em regra, certo? Então são obrigados também a realizar. E qualquer dos poderes, o executivo, o judiciário, os tribunais. Lembrando que o judiciário só vale para a União, para os estados e para o Distrito Federal. Os municípios não têm judiciário. E o legislativo, que é todo mundo aí, ó. Tanto da União, Câmara dos Deputados, Senado Federal, os estados, Assembleias Legislativas, Distrito Federal e os municípios, que é as chamadas câmaras municipais. Então todo esse pessoal aqui está obrigado a realizar concurso público para prover seus cargos e empregos públicos. A administração direta, quando é eles mesmos, ou a administração indireta, quando é a empresa pública, sociedade de economia mista, fundação e autarquias de cada um. Então, se você pode perceber, cara, é muita gente que está obrigada a fazer concurso. A União, o governo federal, os estados são 27, 26, o Distrito Federal e os municípios são mais de 5 mil em todo o Brasil. Então é muita gente, muita chance de você conseguir seu cargo público, ok? Vamos continuar em frente. Agora eu vou dar uma explicação sobre o que é administração direta. Você não sabe o que é isso, então vamos aprender, né? A administração direta é a União, os estados, Distrito Federal e os municípios, quando eles mesmos executam as atividades do serviço público. Ele não delega a ninguém, como eu tinha explicado anteriormente. Eu botei um exemplo aqui, ó, os ministérios, Ministério da Fazenda, da Cultura, quando ele mesmo executa. Secretarias da Educação, da Justiça, Cidadania. Tem também, eu botei aqui, ó, na área federal, o Departamento da Polícia Federal, ele é administração direta. A Polícia Militar, de todos os estados, né? A Receita Federal, etc. Então, os tribunais, o poder legislativo, tudo isso é administração direta, ok? Quem faz parte da administração indireta? Autarquias. Autarquias é pessoa jurídica de direito público. Posso citar para vocês o INSS, que inclusive vai ter um concurso daqui a 14 dias. Banco Central, agências reguladores, né? A Anatel, a ANAC, Anvisa, certo? Então esses pessoal aí fazem parte da administração indireta. As fundações públicas, seja ela de direito público ou de direito privado, pode ser a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a Fiocruz, certo? Empresas públicas, direito privado, posso citar Caixa Econômica Federal, Correios, Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, Sociedade de Economia Mista, posso citar o BB, Banco do Brasil, Petrobras, certo? DNB. Esse pessoal aí são Sociedade de Economia Mista. E qual a diferença entre empresa pública e Sociedade de Economia Mista? A empresa pública, o capital dela 100% é da pessoa, da União, dos estados, é do governo. 100% pertence ao governo. E a Sociedade de Economia Mista, a diferença é porque no mínimo 51% pertence ao governo das ações. Ele tem que ser maioria. É uma Sociedade de Economia Mista. Ok? Então esse pessoal aí também, todos são obrigados a fazer concurso público. Ok? E qual é o vínculo jurídico? O vínculo jurídico trabalhista. Se tu fizer um concurso público de um órgão, porque assim, a administração direta são órgãos, quando o próprio ente executa a função. E a administração indireta é quando ele é delegado a função para uma pessoa jurídica, seja de direito público ou direito privado. Isso está em direito administrativo. Se for administração direta, o regime é estatutário, ou seja, você tem estabilidade. Essa é a palavrinha, estabilidade. Então, esse é o tão sonhado de todo mundo, né? Todo mundo quer uma estabilidade, principalmente em época de crise que nós estamos vivendo atualmente no nosso país. Hoje as pessoas estão migrando para o concurso público em busca de estabilidade. Então, a estabilidade você consegue se for da administração direta. Você é regido por um estatuto, é estatutário, te garante estabilidade. Após 3 anos de efetivo exercício. Autarquias. Se tu fizer um concurso para autarquias, INSS, Banco Central, Anatel, ANAC, Anvisa, Ancine, você vai ser regido também por um estatuto, e nesse caso você vai ter a tão sonhada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Fundações, aí vai depender. Se for de direito público, você vai ser estatutário. Se for de direito privado, aí, meu irmão, vai ser CLT. E pela CLT você não vai ter a estabilidade, certo? Mas seja por concurso público, você não vai ter essa estabilidade. Mas na prática, dificilmente tu vai ser demitido. Ok? Empresas públicas. Se você fizer um concurso para a Caixa Econômica Federal, para os Correios, então nesse caso você vai ser regido pela CLT. Não tem a estabilidade, ok? Mas, foi o que eu disse anteriormente, dificilmente tu vai ser demitido. Mas, para entrar é por concurso público. E Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, você vai ser regido, Banco do Nordeste, né? Você vai ser regido pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ok? Direito privado. Certo? Então você escolhe aí o que você deseja, estatutário ou CLT. A diferença, eu vou dar essa diferença aqui, ó, pra você, pra ajudar você aí na sua escolha. Você que escolhe. Ó, administração direta, autarquias e fundações, que é regido pelo estatutário. Cara, tu entrou, tu vai ficar lá até se aposentar no mesmo cargo, o que aumenta a sua remuneração mais de 1 ano e 6 meses. Vai aumentando os níveis e o teu salário vai aumentando, né? Então, cara, é bom, mas se você quiser crescimento, você vai ter que fazer um outro concurso público para um cargo maior. Então, tem gente aí que tá 30 anos no mesmo cargo, certo? Então, você que sabe. E tem o CLT. Aquela coisa, não tem estabilidade, mas dificilmente tá aí. Eu acredito que dificilmente tu vai ser demitido, cara. Eu ainda não vi. Até que as empresas públicas, Sociedade de Economia Mista, tem aquele incentivo à demissão. Demissão voluntária. Então, cara, só se tu quiser, né? Então,
O que acontece? Na empresa pública, na sociedade de economia mista, cara, facilmente tu consegue subir de cargo. Tem muito benefício. Você sobe de cargo facilmente. Então não precisa fazer um concurso para outro cargo, né, maior, superior a você. Então, diferente das autarquias, da administração direta. Então fica a sua escolha aí. Escolha o que você desejar, certo? Estude muito também, não adianta só escolher. É 95% de transpiração e 5% de inspiração, ok? Não ao contrário. E aí, na esfera federal? Alguns órgãos precisam de autorização ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG, né? Então, quem necessita de autorização? Nem todo mundo necessita, mas alguns necessitam. Então, quem é que necessita? A administração direta, autarquias e as fundações públicas. Elas necessitam de autorização do Ministério, ok? Quem não necessita de autorização do Ministério do Planejamento? As empresas públicas, sociedade de economia mista, o poder judiciário e o poder legislativo. Observação, botei uma observação aqui, ó. A Defensoria Pública da União, o Ministério Público da União, Departamento da Polícia Federal, eles possuem autonomia e não necessitam dessa obrigatoriedade, da autorização do Ministério do Planejamento, ok? Então eles não precisam, eles têm autonomia financeira e orçamentária, ok? Existem outros entes que fazem concurso público? A resposta é o quê? Sim, mas não são obrigados a realizarem. É o caso das paraestatais, que são as entidades do terceiro setor. Exemplo, o Serviço Social Autônomo, que é o Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, organizações sociais, OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e o regime lá é seletista, CLT, ok? Essas entidades, elas não são obrigadas a fazer concurso público. Alguns fazem, como Sebrae, outras não, ok? Algumas organizações sociais fazem concurso público, não é concurso público, é uma espécie de concurso público, né? O processo seletivo público, dá no mesmo, né? Mas eles não são obrigados a fazerem, mas alguns fazem, ok? Então fique atento aí no seu estado, no seu município, alguns fazem, certo? E não necessitam de autorização, então ficam a critério deles. E outra coisa, se for em caso de licitação, se utilizarem dinheiro público, eles são obrigados a realizarem na modalidade, geralmente na modalidade pregão, ok? Alguns é concorrência, mas geralmente é pregão. E a observação, para exercer a função, outra coisa aqui também, nesse caso aqui, essa função ela é obrigada a fazer concurso público, que é o que? Para exercer a função de titular de notas e registros, que é o tabelião, né? Titular de notas e registros registral, titular de notas e registros, né? Me enrolei todinho agora. Mas vamos continuar aí, ó. E o prático de barra, o que é o prático de barra? É o tipo o manobrista de uma embarcação. Pronto. É tipo isso. É necessário concurso público para exercer essas funções. O titular de notas e registros tem os critérios, certo? Cada estado. Quem delega a função é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele delega essa função. O Tribunal de Justiça, o TJ. Então, o titular de notas e registros, ele, para exercer essa função, quem tem interessado em fazer essa função, tem que fazer um concurso público. Mas não vai ser considerado um funcionário público. Ele é apenas para exercer essa função, tá certo? Então é necessário. E o prático de barras também, alguns estados realizam essa seleção também para prático de barra, ok? E como funciona, e quem está autorizado a realizar, quem precisa da autorização do Ministério, como é que funciona o processo? Muita gente é enganada com relação a isso.
Alguns cursinhos dizem, olha, vai sair o concurso daqui a um mês, aqui não sei o que, parará. E muita gente cai, compra o curso, termina e passa um ano e nada do concurso sair. Por quê? Porque não prestou atenção, tem que tomar cuidado com isso. Alguns cursinhos vão querer enganar o candidato a aquele cargo público, certo? Então tome cuidado com isso, com essas propagandas enganosas, e fique atento a esses passos. Olha só, eu errei aqui essas numerações, mas não tem problema. Como é que funciona? Os órgãos que precisam de autorização, que são a administração direta, as autarquias e as fundações públicas, eles primeiro, o que acontece? Eles fazem a formação da comissão interna do concurso, eles fazem uma comissão, certo? Uma comissão temporária, para organizar o concurso. Acontece essa formação dessa comissão. O segundo passo, eles vão fazer uma solicitação junto ao Ministério do Planejamento, ok? Vão fazer uma solicitação junto ao Ministério. O terceiro passo, que eu botei 4 aqui, mas está errado, né? Acontece a análise do Ministério nas áreas internas do órgão. Gabinete, não sei o que tal, tá analisando, não sei o que. No site do Ministério do Planejamento tem, você botar lá o nome do concurso, do órgão que você deseja. Aí ele tem todo o que está acontecendo lá no órgão, no Ministério. As fases do processo. Como é que... Aonde é que está atualmente? Aí se for aprovado, vai para esse gabinete, aí não sei o que mais. Parará, a pasta pode voltar para o órgão, ou então ser autorizado. Entendeu? Aí acontece uma análise lá interna do Ministério. Ele vai ver as dotações, e vai ver vários critérios, muito burocrático. O quarto passo, o que vai acontecer? Tudo dando certo, ok, o Ministério vai autorizar o concurso. Pronto, está autorizado a realizar o concurso público. O Banco Central agora está autorizado a fazer o concurso público. Aí é editada uma portaria, e essa portaria, que é divulgada no Diário Oficial da União, ela tem validade de 6 meses. E que é o quinto passo agora. Ou seja, o órgão, a partir da publicação da portaria, ele tem 6 meses, o prazo de 6 meses, para escolher a banca organizadora. Ele mesmo pode fazer, ou ele escolher a banca organizadora, que é o que acontece hoje em dia. Que essa banca organizadora pode ser o CESP, a ESAF, a FCC, a Sesgran Rio, Quadrix. Então, essas bancas organizadoras, ok? Depois, ele tem 6 meses também para fazer isso tudo, certo? Escolher a banca organizadora, ajustar os detalhes da seleção. E esse é o prazo para ele publicar o edital. Se ele não publicar o edital nesse prazo, o concurso não pode mais ser reaberto, certo? Então, fique atento aí. Assim que for autorizado o seu concurso, o que você deseja, cara, intensifica os estudos, vai estudando. Ouviu a informação de que o órgão pretende fazer um concurso, já começa a estudar pelo último concurso, o conteúdo programático, e vai estudando, porque assim que for autorizado, a qualquer momento pode sair. Esse é o prazo de 6 meses, mas a qualquer momento o órgão pode divulgar o edital, tal, pode ser rápido. O INSS antigamente fez em 2 meses. Em 2012, para o concurso de 2012, ele foi autorizado, em 2 meses ele já estava publicando o edital. Então é muito relativo isso daqui. Nesse último concurso agora de 2016, ele demorou 6 meses para poder publicar o edital. Então vai estudando, intensifica os estudos. E certo. Próximo passo. O edital foi publicado. Então tem que ser no mínimo 2 meses para inscrições acontecerem e a data prova. Então, publicou o edital, é 2 meses para ter a prova, no mínimo. O INSS agora recentemente deu mais de 4 meses para a prova. Então, é no mínimo 2 meses. Nesse período vai ter as inscrições e a data da prova, ok?
Próximo passo, que é o oitavo, né? É a divulgação do resultado final e homologação do concurso, ok? E o oitavo, certo, divulgou o resultado final e depois vai vir a homologação, certo? E o último passo, após a homologação, inicia a validade do concurso, que é no máximo 2 anos, prorrogável por igual período. Alguns órgãos botam 9 meses, depois que se esgota ele prorroga por mais 9 meses, ou não, fica a critério do órgão. 2 anos, geralmente Poder Judiciário vai ser 2 anos, e é prorrogável por mais 2, alguns órgãos também, certo? O Banco Central ultimamente foi 9 meses, se eu não me engano, prorrogável por mais 9. Então, tem essas peculiaridades, tá ok? E detalhe, né? Alguns órgãos que não necessitam da autorização começam daqui, ó. Eles publicam o edital e tem um prazo de 2 meses para a data da prova. Pode ser mais. Tem alguns que botam 3 meses. Certo, agora eu quero estudar para o concurso. Não adianta só você desejar o concurso público. Eu quero ser federal, não sei o que, estadual. Não adianta, cara. Tu tem que estudar. Tem que sentar na cadeira e estudar. Certo? Não importa quantas horas. Tem gente que estuda 10 horas e não rende nada. Tem gente que estuda 1 hora e rende muito mais do que um cara que estuda 10 horas. Então, tem que estudar, cara. Ok? Paga um cursinho se você quiser. Se não tiver dinheiro, tem muito material na internet bom. Tem cursos online. Paga aí que são baratos, melhor do que um presencial. Ok? Então vamos lá. As matérias comuns que eu aconselho você começar, você que quer estudar para concurso público, é português, cara, isso aqui tá em todos. Português tá em tudo, língua portuguesa. Tirando a área jurídica, mas tá no resto tá em tudo. Raciocínio lógico, matéria muito boa, viu? Informática, hoje a maioria dos concursos estão pedindo informática, estão cobrando. Direito administrativo, se for uma área administrativa, cara, é certo cair direito administrativo, principalmente na área federal. E direito constitucional, também é muito comum nas provas. Então essas 5 matérias aí são muito comuns, é obrigatório tu saber essas matérias. Ok? O básico é obrigatório e você se aprofunda aí. Certo? Então, cara, isso daí vai cair. Se for área federal, eu ainda posso aconselhar aqui a ética no serviço público. Se for na área federal. E a lei 8.112 de... diz o ano. De 90, cabeção. 90. Certo? Lei 8.112 de 90. Então são as matérias comuns aí do concurso. Pronto, e por fim, né? Estude. Estude bem muito. Até passar. Te dou 2 dicas para você ganhar um cargo público aí ganhar um cargo público. Primeira dica. Estude. É o básico. E a segunda dica, não se esqueça da primeira. Eu vi essa página, essas 2 dicas aí com o Hugo Góes, né? Na página dele. Muito boa. Então, essas 2 dicas aí. Repita as palavras do Hugo Góes. Primeira dica, estude. Segunda dica, não se esqueça da primeira dica. Ok? Então, vou indo lá, galera. Próximo vídeo eu vou falar sobre as bancas organizadoras aí de concurso público. VUNESP, CESP, EXAF, FCC. E intensifique seus estudos para o concurso do INSS. Ok? E tá chegando aí. Vou publicar um vídeo sobre a concorrência. Ok? Algumas estatísticas aí. Estude muito. E vou publicar aí das bancas organizadoras. Hoje é o dia 1º de maio de 2016. Parabéns a todos os trabalhadores do Brasil. Ok? Então, fique com Deus. Tchau, tchau.